Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Deise Rose, eu sou professora de ensino religioso da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nesta unidade, conversaremos sobre os conceitos de ética e cidadania como aspectos fundamentais para uma vida plena de dignidade, respeito e consciência numa sociedade democrática. Refletindo ainda sobre a importância de reconhecer os nossos direitos e deveres em busca de uma cidadania e suas consequências no nosso cotidiano. No decorrer da história da humanidade, surgiram diversos entendimentos de cidadania em diferentes momentos. Por exemplo, Grécia e Roma da Idade Antiga e Europa da Idade Média. Contudo, o conceito de cidadania, como conhecemos hoje, insere-se no contexto do surgimento da modernidade e da estruturação do Estado-nação. Cidadania é um conceito que possibilita uma série de significados, mas que, de modo geral, refere-se a tudo aquilo que está relacionado aos direitos e deveres de uma pessoa ou de um povo num determinado território. A cidadania é a expressão máxima do direito, pois este existe para os cidadãos e pode ser dividida de três formas. Primeira, cidadania civil. São os direitos inerentes à liberdade individual, liberdade de expressão e de pensamento, direito de propriedade e de conclusão de contratos, direito à justiça, e foi instituída no século XVIII. Segunda, cidadania política. É o direito de participação no exercício do poder político, como eleitor ou como eleito, no conjunto das instituições de autoridade pública, e foi constituída no século XIX. E, por fim, cidadania social. Conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico e social, que vai desde a segurança até o direito de partilhar no nível de vida que são conquistadas a partir do século XX. A cidadania esteve e está em permanente construção. É um referencial de conquista da humanidade por meio daqueles que sempre buscam mais direitos, maior liberdade, melhores garantias individuais e coletivas, e não se conformam frente às dominações, seja do Estado, seja de outras instituições. Apesar das extraordinárias conquistas dos direitos no Brasil, ainda há muito que fazer em relação à questão da cidadania. A cidadania está muito distante de muitos brasileiros, pois a conquista dos direitos políticos, sociais e civis não consegue ocultar o drama de milhões de pessoas em situação de miséria, o alto índice de desemprego, a taxa significativa de analfabetos e semi-analfabetos, sem falar no drama nacional das vítimas da violência. A cidadania é compreendida como exercício dos direitos e deveres de uma pessoa na sociedade. São exemplos de direitos: direito à saúde, à educação, moradia, trabalho, previdência social e lazer. E exemplo de deveres: o cumprimento das leis, a eleição de governantes através do voto obrigatório, no caso dos homens, o serviço militar obrigatório e o pagamento de impostos. É denominado direitos humanos um conjunto de direitos a que todas as pessoas devem ter acesso, independentemente de sua condição financeira, de sua etnia, de sua crença, cor da pele, orientação sexual ou qualquer outro fator. Tais direitos incluem a garantia das necessidades básicas humanas, a liberdade de pensamento e de expressão, além da ideia ou do ideal de que todos são iguais perante a lei. O conceito de direitos humanos, assim como de cidadania, foi criado com o intuito de garantir que todos os seres humanos tenham uma vida digna. Entende-se que para ter uma existência plena, com condições de desenvolver-se em toda a sua capacidade humana, o indivíduo necessita, dentre outras coisas, moradia, educação, liberdade, segurança, saneamento básico e trabalho. Mas, em contrapartida,
ele deve praticar a cidadania cumprindo as leis, votando e cuidando dos espaços públicos. Apesar do senso comum acreditar que direitos humanos são uma espécie de entidade que dá suporte a algumas pessoas ou que são uma invenção para proteger alguns tipos de pessoas, eles, na verdade, são muito mais do que isso. Para entender melhor, precisamos fazer algumas distinções conceituais necessárias antes de nos aprofundarmos no assunto. Então vamos ver um pouco sobre mitos e verdades sobre os direitos humanos. Primeiro, os direitos humanos não foram criados por alguém. Bom, em primeiro lugar, os direitos humanos não são uma invenção, e sim o reconhecimento de que, apesar de todas as diferenças, existem aspectos básicos da vida humana que devem ser respeitados e garantidos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi redigida a fim de resguardar os direitos já existentes, desde que houve qualquer indício de racionalidade nos seres humanos. Assim sendo, ela não criou ou inventou direitos em seus artigos, se limitou a escrever oficialmente aquilo que de algum modo já existia anterior à sua redação. Portanto, quando o senso comum fala que os direitos humanos foram criados para, já podemos identificar algo errado neste comentário. Os direitos humanos são universais. Em segundo lugar, os direitos humanos são universais. Pois bem, a extensão do direito humano é universal, aplicando-se a toda e qualquer tipo de pessoa. Portanto, eles não servem para proteger ou beneficiar alguém e condenar outros, mas têm aplicação geral. Os direitos humanos são uma proteção a todos os humanos. Por último, os direitos humanos não são uma pessoa. Então, os direitos humanos não são uma entidade, uma ONG ou uma pessoa que se apresenta fisicamente e tem vontade própria. Os direitos humanos se estendem a todos. E como surgiram os direitos humanos? Podemos fazer uma primeira incursão na Revolução Americana, em que a Declaração dos Direitos dos Cidadãos dos Estados Unidos assegura certos direitos aos nascidos no país. Entre eles, garante o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. Na mesma época em que essa emenda americana foi oficialmente aceita, estourou a Revolução Francesa, em 1789, e foi redigida a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. De cunho liberal e baseada nos ideais iluministas que pregavam a igualdade, a liberdade e a fraternidade, essa declaração tinha por objetivo assegurar que nenhum homem deveria ter mais poder ou direito que outro, o que representava o ideal republicano e democrata, que à época ameaçava o antigo regime, no qual apenas uma pessoa concentrava poderes. Nesse primeiro momento, tanto a Declaração Americana quanto a francesa não asseguravam direitos amplos a todos os membros da raça humana, pois no período, mulheres ainda não possuíam todos os seus direitos civis garantidos e ainda havia escravidão. Somente em 1948 foi publicada a Carta Oficial contendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual asseguraria para todos e todas os seus direitos básicos. A história desse documento acompanha a história do início da Organização das Nações Unidas, a ONU, que iniciou suas atividades em fevereiro de 1945. O que se queria naquele ano era evitar novas tragédias como as ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, a chamada Solução Final do governo nazista contra o povo judeu ou os atos anteriores ao início oficial da guerra, como as prisões arbitrárias e o exílio de judeus, bem como a escravização de povos, entre outros genocídios. Com o fim da Segunda Guerra, o cenário resultante continha milhões de mortos, milhões em situação de miséria e fome,
e milhares de civis que tiveram algum direito violado por ataques, ações ou crimes de guerra. Os direitos humanos são uma categoria de direitos básicos e inalienáveis. Garantem direitos a todos e a todos os membros da espécie humana. Possuem como objetivo garantir direitos fundamentais, como a vida, a liberdade, a saúde, a segurança das pessoas, bem como o direito de defesa e ao justo julgamento de quem quer que seja acusado de um crime. Por fim, queremos ressaltar o importante papel da escola. A escola é o ambiente de formação da sociedade. Ouvindo os pais, os estudantes, os educadores, a comunidade no entorno, a gente vai entendendo as questões que toda a comunidade traz. Pois na escola aprendemos conteúdo, mas também a resolver problemas, lidar com emoções, construir um espaço coletivo para a cidadania. Somos o elo de transformação social. Bom, pessoal, confira nosso material de apoio, bons estudos e até a próxima aula.